Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de eleições. Em uma cerimônia realizada agora há pouco em Brasília, o TSE concluiu a lacração das urnas eletrônicas para as eleições de outubro. O evento foi comandado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Além dos nomes do primeiro escalão do Poder Judiciário, também estiveram presentes representantes das Polícias Federal, das Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. A Corte concluiu o procedimento de lacração dos sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas das eleições deste ano. Os programas foram assinados digitalmente durante toda a semana por diversas entidades fiscalizadoras. Após a cerimônia, os sistemas foram digitalmente e fisicamente armazenados na sala-cofre do tribunal. A assinatura digital funciona como um contrato, em que várias partes assinam e que todas as partes concordam. A partir de agora, o TSE fica impedido de fazer qualquer alteração do sistema. Segundo o TSE, os processos garantem ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura. Nós estamos há 30 dias das eleições e a cerimônia de hoje, a cerimônia de lacração das urnas, mostra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. A Justiça Eleitoral assegura a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, a todas as eleitoras, todos os eleitores, a Justiça Eleitoral assegura total transparência nas eleições de 2022. E olha só, ainda falando de eleições, falta um mês para o primeiro turno, que acontece no dia 2 de outubro. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Conheça agora as regras para a votação. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral já aprovou por unanimidade a mudança na resolução que inclui as proibições de porte de aparelhos celulares e armas dentro da cabine de votação. Pela decisão, a resolução define que na hora de ir às urnas é proibido portar aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que desligado. O texto aprovado acrescenta que o mesário deve perguntar ao eleitor se carrega algum celular ou outro aparelho que possa registrar ou transmitir o voto e reter tais aparelhos até que a pessoa saia da cabine de votação. Caso o eleitor se recuse a responder ou a entregar o aparelho, ele não será autorizado a votar e a mesa deve acionar a força policial para que tome as providências necessárias. No caso de porte de armas, a resolução diz que a Força Armada deve se conservar a 100 metros da sessão eleitoral e não pode se aproximar do local de votação nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. Quem desrespeitar a proibição deve ser alvo de prisão em flagrante por porte ilegal de armas. E eu falo de economia agora. A partir de hoje, a gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias. O valor do litro vendido às distribuidoras caiu 7%. A gasolina já está 25 centavos mais barata por litro para as distribuidoras. O valor do combustível vendido pela Petrobras passou de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma queda de 7,08%. A última alteração no preço da gasolina havia sido em 16 de agosto. Já o litro do diesel vendido às refinarias segue custando R$ 5,19 desde 12 de agosto. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana. O preço médio do litro da gasolina caiu para R$ 5,25, uma diminuição de 2,8% e o menor patamar desde a semana encerrada em 27 de fevereiro do ano passado, quando estava a R$ 5,17. Segundo a ANP, esse foi o 9º recuo seguido do preço da gasolina.
A Petrobras esclarece que, com a nova redução para as distribuidoras e considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da petroleira no preço ao consumidor deve passar de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. E vamos agora aos destaques internacionais e, aliás, com uma notícia que chocou o mundo hoje. Um homem tentou atirar contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner na noite de ontem. Esse foi o ataque mais grave nos últimos 40 anos na Argentina. O presidente Alberto Fernandes, inclusive, declarou feriado nacional nesta sexta-feira. O incidente chocante provocou uma onda de indignação por parte dos líderes latino-americanos. Em frente à casa da vice-presidente, um homem apontou uma arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho. Cristina continua viva porque, por um motivo ainda não confirmado tecnicamente, a arma, que tinha 5 balas, não disparou apesar de ter sido acionada. O presidente Alberto Fernandes afirmou que este é o evento mais grave desde que a Argentina recuperou a democracia em 1983. E declarou esta sexta-feira feriado para permitir que as pessoas se expressem em defesa da democracia e em solidariedade à vice-presidente. Cristina Kirchner liderou o país de 2007 a 2015 e agora enfrenta acusações de corrupção. O ministro da Segurança, Aníbal Fernandes, disse que o suspeito foi preso na noite de quinta-feira. A imprensa local informou que o homem é um brasileiro de 35 anos. A motivação do crime ainda é desconhecida. E olha, ainda sobre esse assunto, Fernando Andrés Sabag Montiel, que nasceu no Brasil e morava na Argentina há mais de 30 anos, foi preso após tentar atirar em Cristina Kirchner. A polícia apreendeu 100 balas de calibre 9mm na casa dele, na casa onde ele morava. O advogado e especialista em direito constitucional Paulo Peixoto falou sobre as consequências do ataque para a Argentina e também para o Brasil. Como o Brasil está envolvido nesse caso? Acompanhe. A Argentina já vive uma crise econômica, instabilidade política, e uma situação como essa somente agrava ainda mais a situação daquele país e, consequentemente, da população. O fato de ter sido um brasileiro que praticou esse atentado traz à luz para o Brasil o que exige uma empatia, uma resposta e até mesmo uma eventual colaboração para solucionar e descobrir os motivos dessa prática, desse ilícito. E ainda sobre notícias internacionais, o chefe da Agência Internacional Atômica afirmou que a integridade da usina nuclear de Zaporizhia foi violada várias vezes. E essa declaração foi feita logo após visita ao local. A equipe de especialistas da ONU chegou ao território ucraniano ocupado pela Rússia em meio a intensos conflitos e bombardeios. Após a visita, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a integridade da usina nuclear de Zaporizhia foi violada várias vezes. 5 espectadores da agência ainda permanecem no local para avaliar melhor os danos causados. O objetivo é garantir que os sistemas de segurança e proteção estejam funcionando corretamente, além de fiscalizar as condições de trabalho de ucranianos que seguem operando a usina. A usina nuclear de Zaporizhia tem sido controlada pelas tropas russas desde o início da invasão na Ucrânia. E Kiev acusa Moscou de usar a instalação para proteger suas forças, uma acusação que a Rússia nega ao rejeitar pedidos para retirar as tropas. Os conflitos nos arredores da usina têm acendido um alerta internacional, já que o comprometimento do local pode provocar uma catástrofe nuclear. Os dois países seguem trocando acusações sobre a autoria dos ataques. Agora, uma notícia interessante, olha só. A nota de R$ 200 completa 2 anos de circulação justamente nesta sexta-feira. Mas é bastante difícil encontrar uma cédula com o lobo-guará estampado. Isso porque, de cada 4 notas que foram produzidas, apenas uma está em circulação no mercado. Veja nessa reportagem. A cédula foi criada pelo Banco Central no primeiro ano da pandemia de Covid-19, para evitar um eventual desabastecimento de papel moeda entre a população.
A estampa com o lobo-guará havia sido aprovada nos anos 2000 e estava guardada para ser usada caso surgisse a necessidade de criação de uma nova cédula. E esse momento chegou com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. Mas a nota chega aos 2 anos de circulação com ares de raridade. Só uma a cada 4 cédulas existentes nesse valor circulam atualmente no mercado. Especialistas apontam que o sumiço da nota de 200 acontece porque cada vez mais pessoas guardam grandes quantidades da cédula em casa. A prática, que é chamada de entesouramento, não é ilícita, mas pode facilitar crimes como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Outra hipótese é que a popularidade do Pix tenha levado menos consumidores a usarem dinheiro em espécie. Tá aí então, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!